Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 261º dia, seguindo com o livro de Isaías, capítulo 28, versículo 14, ao capítulo 30, versículo 11. Gálatas, capítulo 3, versículo 23, ao capítulo 4, versículo 31. Salmo 62, versículos 1 ao 12 e Provérbios, capítulo 23, versículos 19 ao 21. Amados, antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos totalmente dependentes da tua misericórdia. Pedimos que o Espírito Santo nos dê a direção nessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 28, versículo 14 ao capítulo 30, versículo 11. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá. Porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará. Porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites. E será simplesmente um horror o entender a mensagem. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irado como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar a sua tarefa estranha. E agora parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes. Porque já ouviu o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar, e o centeio nas bordas. Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina, porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa rodas de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto,
Porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e será para mim como Ariel, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de vocês, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra vocês. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma, e a sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio, ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte Sião. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isso, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus lábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar e o pomar será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão nos santos de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais, como uma palavra, condenam o inocente, põem armadilhas aos que repreendem no tribunal, e sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu Abraão diz o seguinte: Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto. Pois quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel.
e os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul. Atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora, os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as córcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito algum. Pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil. Por isso, eu o chamo de besta, que nada faz. Agora vai e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Gálatas capítulo 3, versículo 23, ao capítulo 4, versículo 31. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a doação de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez
aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo querem servir como escravos. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos. Por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em um outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de uma mulher escrava e outro de uma mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é nossa mãe, porque está escrito: Alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, porque você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, porque, de modo nenhum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Salmo 62, versículos 1 ao 12. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para derrubarem como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus.
Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Provérbios 23, versículos 19 ao 21. Escute, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos.